Meu nome é Túlio Lopes, nasci em Belo Horizonte, tenho 2 filhos, o Theo César e o Túlio Miguel. Sou casado com Jéssica Carvalho, minha mãe trabalhadora, aposentada hoje, Maria do Socorro, meu pai também aposentado, João Carlos, trabalhador. Tenho uma avó materna que eu gosto muito, chama Nair Modas, Nair Dias, que eu tive a felicidade de morar junto com ela. Teve minha avó paterna, professora, Maria Célia, casada com João Lopes, que foi meu avô, também trabalhador. Morei por muito tempo em Belo Horizonte, depois, quando fui estudar na UFOP, morei em Mariana, depois também tive a oportunidade de morar em Diamantina, recentemente em Sete Lagoas, e atualmente eu moro em Divinópolis há 4 anos, onde que eu resido, no bairro Esplanada, e que gostei, me apaixonei por essa cidade, a Estrela do Oeste mineiro. Sempre gostei de futebol, da vida política, cultural e social. Sou torcedor do América. Hoje também coordeno o time que chama Proletários Futebol Popular. Gosto muito do Clube da Esquina, do Skank, do Sepultura, Tia Anastácia, as bandas do rock and roll, a banda da música popular brasileira e mineira, no caso. Gosto muito de viajar, gosto de Minas Gerais, conheço todas as 12 regiões de Minas Gerais, conheço boa parte do território nacional, gosto de viajar, gosto muito de ler, gosto muito de brincar com meus filhos, de dialogar com meus familiares e com meus amigos, minhas amigas. Fiz meu curso técnico em contabilidade, também um estágio na Companhia Vale do Rio Doce, que eu aprendi bastante. Desde a época eu já me posicionei contra a privatização da Vale. Também fiz o curso no Senac de Almoxarife, depois tive a oportunidade de trabalhar no Hospital Belo Horizonte. Comecei desde cedo a estudar história, principalmente as teorias socialistas, anarquistas, comunistas, e fui aprofundando esses estudos. Durante meu curso de História também estudei bastante sobre essas questões, pude participar de diversos cursos de formação política, seja no partido, em outras instituições. Também participei ativamente de grupos de pesquisa, como o Grupo de Estudo, Trabalho e Educação na Universidade Federal de Minas Gerais, Grupo Socialismo e Educação, na UENG também participando de diversas atividades relacionadas à história, cultura afro-brasileira, história do movimento sindical. Participo hoje do Grupo de Estudo, Pesquisa e Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais e coordeno as atividades do Grupo Praxis, um grupo de estudos, pesquisa, de extensão universitária e história social, um grupo vinculado ao CNPq, Grupo Praxis, UENG, que desenvolve uma série de atividades. Formei na UFOP, minha graduação em História na Universidade Federal de Ouro Preto, onde eu pude participar ativamente das atividades, seja do departamento, Assembleia Departamental, Conselho Universitário. Depois participei, fiz o curso de especialização em História e Culturas Políticas na Universidade Federal de Minas Gerais. Na época eu pude aprofundar um estudo sobre a cultura política socialista e comunista na América Latina, principalmente a partir dos estudos de José Carlos Mariátegui e o marxista peruano. Depois do meu mestrado em Educação na UFMG, discutindo a relação entre comunismo e educação, entre socialismo e educação. Foi um estudo muito aprofundado, sob orientação do professor Antônio Júlio, na época participando também do grupo coordenado pelo professor Romido Pereira. Também tive a oportunidade de fazer o doutorado na UFMG, aprofundando estudos principalmente sobre a questão da América Latina, da esquerda, dos comunistas e a relação com a educação na América Latina. Os comunistas que apresentaram propostas formidáveis, desenvolveram experiências incríveis tocante à educação. Depois pude estudar e continuar minhas pesquisas na UENG. Atualmente tenho uma pesquisa sobre as propostas dos comunistas para a educação dos anos 80, desenvolvo pesquisa sobre história do futebol, história do movimento sindical, sobre movimentos populares ligados à educação e oriento diversos trabalhos, principalmente nessa relação da história da educação, também relacionados à educação e trabalho, sobre as ideias pedagógicas socialistas, comunistas. Também participo aí ativamente das atividades acadêmicas
e leciono disciplinas de História da Educação, também disciplinas relacionadas ao ensino de História. O estudo é fundamental. Sem teoria não há prática revolucionária. E sem prática revolucionária não há revolução, não há transformação. E gosto muito da tese 3, A de Feuerbach, do Marx, que fala que a doutrina materialista esquece, às vezes, que o educador tem que ser educado, que as circunstâncias podem ser transformadas. Então, acho que é muito importante a preparação para a vida, a formação humana para a vida e também para a atuação na política a partir da praxis revolucionária. Já trabalhei em diversos locais, né? Já trabalhei na pastelaria, já fui almoxarife no Hospital Belo Horizonte, já trabalhei como técnico em contabilidade, estagiário da Vale do Rio Doce. Depois, quando eu formei, trabalhei na Prefeitura Municipal de Contagem, 8 escolas em Contagem, como professor, substituto, contratado. Trabalhei também na rede estadual de ensino, em escolas no Barreiro, na Escola Estadual Pedro II. Busquei também aí desenvolver diversos trabalhos, como oficina de atualidades. Também tive a oportunidade de trabalhar na Faculdade de Políticas Públicas Tancredo Neves, da UENG, um projeto de extensão chamado Pleno Viver, um projeto formidável, que eu comecei minhas atividades ali no ensino superior. Também fui monitor nos projetos relacionados à educação do campo da UFMG. Trabalhei na UENG, Unidade Ibirité, fui aprovado, classificado no concurso, não nomeado, trabalhei 4 anos na UENG, Unidade Ibirité, em diversos cursos. Também fui professor substituto na Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha, em Mucuri, em Diamantina. E, recentemente, sou professor efetivo do Departamento de Educação da UENG, Unidade de Divinópolis, do colegiado do curso de Pedagogia, também trabalho nos cursos de História e Ciências Biológicas, trabalho com a disciplina de História da Educação. O trabalho é fundamental, né? O trabalho é algo incrível e o trabalho no campo da educação ele tem uma particularidade, nós trabalhamos com a formação humana, com a formação cidadã, a formação crítica. Então, nessa perspectiva, penso que o trabalho tem que ser cada vez mais valorizado e nós precisamos pensar uma educação para além do capital. E trabalhamos nessa perspectiva. O trabalho é fundamental e na sociedade capitalista marcada pela exploração, nós precisamos pensar essa dimensão do trabalho na perspectiva da emancipação humana, no fim da exploração. Desde a minha adolescência, participo ativamente das atividades sociais, culturais, participei das atividades do Grêmio Comunitário, participei da articulação dos skatistas do Alípio de Melo região, do Conselho Regional Popular, participei do movimento estudantil secundarista, fazendo parte do Grêmio Estudantil do Colégio Padre Eustáquio, depois da União Municipal de Estudantes Secundaristas de Belo Horizonte, na luta pelo passe livre, na luta contra o aumento das mensalidades, organizando grêmios estudantis em toda a região noroeste de Belo Horizonte, também em outras cidades, como Betim, como Contagem, como Santa Luzia, Sarzedo. Participamos ativamente da luta do movimento estudantil secundarista, que foi minha escola ali, que eu aprendi que a luta coletiva ela é capaz de mobilizar muitas pessoas e garantir conquistas também para a juventude. Na universidade, participei do Centro Acadêmico de Gestão Outra História, depois participei do Diretório Central de Estudantes durante 2 gestões, fui coordenador do DCE da UFOP, também fui eleito para secretário-geral da União Estadual de Estudantes, desenvolvendo uma série de atividades, seja na UFOP, seja em outras universidades estaduais, federais, particulares. Apoiamos a luta, né, e garantimos a eleição paritária para reitor na UFOP, construímos essa luta em outras universidades, foi uma luta com uma referência muito importante. Apoiei a luta dos estudantes das universidades estaduais mineiras no plano emergencial, defesa da UENG e da Unimontes, e participei de diversas atividades da UNE. Nas atividades partidárias, né, fiz parte do Comitê Regional do Partido Comunista Brasileiro, fui secretário-geral da União da Juventude Comunista no processo de
reorganização nacional da OJC. Nessa atividade da OJC, a OJC é vinculada à FMJD, eu tive a oportunidade de participar de atividades da Federação Mundial das Juventudes Democráticas na luta pela paz, na luta pelo socialismo em diversos países, como Cuba socialista, Venezuela bolivariana, na Colômbia, lutamos pela paz na Colômbia, participei do Chile, de atividades no Chile, no Chipre, na luta pela unificação do Chipre, na Inglaterra, na Rússia, participei do Festival Mundial da Juventude Estudante na África do Sul, em 2010, no Festival Mundial da Juventude Estudantes na Rússia, em 2017, e penso que a juventude ela tem um papel revolucionário, principalmente na perspectiva da renovação, na perspectiva da luta pelo futuro, na luta pelo presente. Essa transformação é necessária. E a União da Juventude Comunista foi um espaço, uma escola que eu aprendi bastante, e nas lutas, principalmente nas lutas internacionalistas e nas lutas nacionais, nas lutas coletivas. No partido, desempenhei uma série de tarefas, seja em Belo Horizonte, seja no interior, na organização do PCB a nível local, a nível estadual. Estou, na tarefa de secretário político, de presidente do PCB aqui em Minas Gerais, desenvolvendo uma série de atividades e, principalmente, buscando garantir que o Partido Comunista seja o operador político capaz da unidade dialética das lutas socioeconômicas com as lutas políticas. Um partido que tem mais de 100 anos, um partido histórico, um partido que tem uma coerência, que tem uma história, que tem uma filosofia, que tem uma perspectiva revolucionária, que a política ela deve ser feita a partir da perspectiva da emancipação humana, da revolução social. Não basta apenas a política comercial, pragmática, política burguesa. Nós devemos pensar a política de uma outra forma, construir uma nova cultura política. E nessa perspectiva, o que eu acho que é mais avançado, em termos da teoria e também diversas experiências práticas, é a cultura política comunista, que eu participo ativamente dessa construção, seja em Minas, seja no Brasil. Vamos à luta. Eu acho que a parte das eleições é um momento importante para a gente dialogar com o conjunto da sociedade e apresentar alternativas para o povo trabalhador mineiro, o povo trabalhador brasileiro. Penso que nós temos que construir o poder popular, Os representantes políticos hoje, a maioria, estão vinculados ao poder econômico. Nós temos que construir o poder popular e garantir a eleição de representantes vinculados a essa perspectiva histórica, essa perspectiva política aos interesses do povo trabalhador mineiro, do povo trabalhador brasileiro. Já tive a tarefa de ser candidato ao governo do Estado de Minas Gerais em 2014, junto com o PCB, e aí, em 2018, como candidato pela Frente Minas Socialista, PCB e PSOL. Em 2026, nós iremos novamente apresentar nossa pré-candidatura e buscar construir essa alternativa, aumentando a quantidade de elementos qualitativos e defendendo um projeto, um programa socialista para Minas Gerais e para o Brasil.